Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Graça e a paz do Senhor Jesus, com muita alegria, nós estamos aqui nesta noite para celebrar ao Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu convido a todos vocês que estão presentes, que estão nos assistindo, e a todos aqueles que serão ainda alcançados por essa transmissão, serão alcançados por este culto, para orar nesse momento. Nós sempre iniciamos o nosso culto na Igreja Metodista IPEC com um momento chamado momento de confissão. Nesse momento nós agradecemos a Deus por suas bênçãos, agradecemos por sua graça e misericórdia e ao mesmo tempo nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Eu convido você nessa hora a fechar os teus olhos e orar juntamente conosco. Senhor, em Tua presença nós estamos. Nesse momento em que nós nos colocamos diante de Ti, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, reconhecemos todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pelos livramentos, agradecemos pela presença do Teu Santo Espírito que nos ensina, Teu Santo Espírito, Senhor, que fala aos nossos corações, nos dando a certeza de que somos filhos e filhas de Deus. Agradecemos, Senhor, porque hoje estamos em comunhão nesta celebração e temos a oportunidade de buscar a Tua presença. Reconhecemos também, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas imperfeições, e pedimos a Ti, Senhor, perdoa-nos. Que em nome de Jesus a Tua misericórdia seja sobre nós, limpando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos livrando de todas as cadeias de condenação. Tu és o Deus que nos justifica, Senhor, e a Tua palavra nos garante que aqueles que confiam em Ti, aqueles que estão em Ti, Senhor, não sofrem nenhuma condenação. Estamos em Ti nesta noite, estamos em Ti, Senhor, nesta celebração para adorar a Tua presença. Hoje colocamos diante de Ti as nossas debilidades, os nossos medos, as nossas imperfeições. Colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas falhas e Te pedimos perdoa-nos, Senhor. Que nessa celebração nós possamos ser tocados pela presença do Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra fale ao nosso coração e promova vida. Promova, Senhor, graça sobre nós. Enche-nos da Tua presença, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nesse momento em oração, que estão em comunhão e que estão com o coração aberto para participar deste momento de celebração. Às quartas-feiras, nós da Igreja Metodista IPEG nos reunimos para orar, para ouvir a palavra pastoral e para testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado. Eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Isaías, fica no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías,
capítulo de número 43, a partir do verso de número 1. Esse texto nos fala sobre a promessa do Senhor. E hoje nós tomamos esse texto como uma palavra profética sobre as nossas vidas. Tomamos esta palavra como uma palavra profética para a ministração desta noite. Isaías, capítulo de número 43, a partir do versículo 1 até o versículo de número 13. O texto nos diz assim: Eu estou aqui com a versão Graça sobre Graça, Bíblia comentada Graça sobre Graça. Porém agora, assim diz o Senhor, o teu Criador, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te resgatei. Chamei a ti por teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei o Egito, a Cuxê e a Seba por teu resgate, por teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, foste glorificado, e eu te amei. Por isso dei homens em troca de ti e povos em troca da tua alma. Não temas, pois eu estou contigo. Eu trarei tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas desde os confins da terra. Trazei ao povo cego que tem olhos e aos surdos, trazei aos povos cegos que têm olhos e aos surdos que têm ouvidos. Todas as suas nações se reúnam e os povos se ajuntem. Quem deles isto anuncia e nos faz ouvir as coisas do passado? Mostrem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga, é verdade. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e creais em mim, e entendais que eu sou o Senhor. E fora de mim não há Deus. Eu sou o Senhor que te formou. E fora de mim não há Deus. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e salvei, e fiz ouvir a Deus, e o fiz ouvir. E Deus estrangeiro não houve entre vós. E vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E o verso de número 13 termina com uma palavra profética muito poderosa para as nossas vidas. Desde antes de haver dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nessa noite de celebração, nós somos convidados a confiar neste Deus, nesse Deus que chama os seus filhos e as suas filhas de longe, entendendo que esse texto se referia ao povo de Israel, ao povo escolhido, que estava distante, a um povo que vivia aprisionado por cadeias espirituais e por cadeias humanas. Este povo seria chamado pelo Senhor, reunido pelo Senhor, filhos e filhas de Deus. Abraçamos essa palavra como uma palavra profética para as nossas vidas, porque a Bíblia nos diz que em Cristo Jesus nós herdamos todas estas bênçãos, nos tornamos filhos. O Espírito que comunica ao nosso Espírito que somos filhos e filhas de Deus, nos dá a certeza e a garantia de que Deus chama os seus de todos os lugares da terra. Hoje, nós nos reunimos nessa celebração, na fé de que somos filhos e filhas de Deus, e na fé de que o nosso Deus está conosco, e agindo Ele, quem impedirá? Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que nos livra, Ele é aquele que nos protege. O texto de Isaías, capítulo de número 43, nos diz: ainda que eu passe pelas águas, eu não me afogarei, elas não me submergirão. Ainda que eu passe pelo fogo, chama alguma arderá em mim. E isso só acontece porque Deus está conosco. O Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos livra. Que nessa noite seja uma noite de livramento, seja uma noite de certeza da sua filiação, seja uma noite de celebração, porque hoje
reunidos na presença do Senhor, nós podemos declarar: agindo Deus, quem impedirá? Graças a Deus pela tua vida, graças a Deus por todos aqueles que serão alcançados por esse momento de transmissão. E eu convido você a orar ao Senhor. Vamos orar por todos aqueles que estão fracos na fé. Vamos orar por aqueles que estão enfermos. Vamos orar pelos profissionais da saúde que estão lutando e estão trabalhando intensivamente durante esse período de pandemia de coronavírus. Vamos orar pela fé, pela comunhão, vamos orar pela santificação de todos os filhos e filhas de Deus. Feche os teus olhos e ore juntamente conosco. Senhor, em Tua presença nós estamos e colocamos em oração todas as pessoas que estão nos assistindo nessa hora. Oramos por aqueles que estão em cadeias espirituais, por aqueles que estão em cadeias físicas. Oramos por aqueles, ó Deus, que nesse momento estão angustiados, por aqueles que estão entristecidos, por aqueles que estão perturbados, aqueles que estão amedrontados com esse tempo no qual nós estamos vivendo. Oramos, Senhor, por aqueles que estão fracos na fé. Que em nome de Jesus a Tua graça restauradora seja sobre a vida de todos. Oramos, ó Deus, pedindo a Ti fé, pedindo a Ti comunhão, pedindo a Ti santificação para todos os Teus filhos e as Tuas filhas. Que em nome de Jesus nós possamos ser alcançados por esta graça maravilhosa. Ó Deus, nós oramos pelos profissionais da saúde, pelos profissionais que estão na linha de frente no combate a essa pandemia, pedindo a Ti que os proteja e os abençoe. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que mantém, que conserva e garante a nossa integridade física, mental e espiritual. Senhor, abençoa os Teus filhos, abençoa as Tuas filhas, ó Deus, que esta graça sobrenatural se estenda a todas estas pessoas. Oramos também pelas famílias do mundo, pedindo a Ti, ó Deus, que as famílias permaneçam unidas, permaneçam em fé, permaneçam fortalecidas na Tua presença. Repreende, Senhor, toda a ação do maligno, desfaz todas as cadeias que tenta trazer, Senhor, a quebra dos relacionamentos, tenta trazer, Senhor, a discórdia, a desavença. Que em nome de Jesus a Tua paz e a Tua graça seja com todas as famílias. Oramos, Senhor, por todos aqueles que estão nos leitos de hospitais nessa hora. Pedimos a Ti que alcance estas pessoas, gerando fé nos corações, gerando esperança, ó Deus. Que em nome de Jesus haja esperança em cada coração. Oramos pelas famílias, Senhor, consternados. Nós nesse momento clamamos a Ti por todos aqueles que perderam entes queridos, pessoas que já faleceram porque foram acometidas pelo coronavírus. Ó Deus, que em nome de Jesus estas famílias sejam fortalecidas, esses amigos sejam fortalecidos, todos aqueles que estão em pranto nessa hora se sintam agraciados por Tua presença e recebam o consolo e a fortaleza que só o Teu Espírito Santo pode nos dar. Nós oramos a Ti nesta hora por todas estas causas e apresentamos a Ti também, Senhor, todos os pedidos de oração que estão sendo feitos neste momento. Oramos, Senhor, por todos aqueles que pedem por cura, por todos aqueles que estão intercedendo por algum amigo, por algum familiar que está enfermo ou está em uma situação difícil. Manifesta as Tuas bênçãos, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua cura, manifesta os Teus livramentos. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus por esse momento. E eu convido você nesse momento a adorar ao Senhor juntamente conosco, juntamente com o pastor Rafael. Ouça esse hino em atitude de adoração, em atitude de oração. E o texto sobre o qual nós meditamos nessa noite, Isaías capítulo de número 43, a partir do verso de número 1 até o verso de número 13. E o texto termina dizendo: agindo eu, quem impedirá? Aqui,
movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. That is who you are. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. That is who you are. Tu és o Deus que cumpre suas promessas. Tu és o Deus que abre portas onde nem parede tem. Tu és o Deus que abre o mar para que nós possamos passar. Tu és o Deus que move montes. Tu és o Deus o Todo-Poderoso. E mesmo quando nós não conseguimos ver, o Senhor está agindo. Mesmo quando não conseguimos sentir, o Senhor está agindo. Aleluia. Aleluia. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 That is who you are. That is who you are. That is who you are. Esse é quem tu és. Aleluias, graças a Deus. Você que está nos acompanhando, você crê no milagre? Você crê que o nosso Deus é Deus que opera milagres? Esse é o nosso propósito nessa noite. É trazer ao seu coração uma palavra de fé e de esperança. Creia que o Senhor pode operar grandes coisas na tua vida nessa noite. Nós celebramos ao Senhor nesse mês, que é o mês do orgulho LGBT. E nós nesse momento fazemos uma oração por todos aqueles que ainda se encontram aprisionados, pessoas que não conseguem exercer plenamente a sua fé, porque têm dúvidas se são aceitas por Deus. Pessoas que ainda não se sentem seguras para dizer quem são, para abraçar a fé e viver essa fé de maneira plena. Nós oramos por todas essas pessoas. E eu convido o pastor Rafael para fazer esta oração nesse momento. Senhor, eu te apresento agora nessa noite todas essas vidas que têm se sentido aprisionadas, Senhor. Te apresento, Senhor, essas vidas que não conseguem conviver de maneira saudável com quem elas são. Quantas pessoas traumatizadas, quantas pessoas confusas, quantas dessas pessoas têm acreditado em mentiras que contam para elas ao longo de toda a sua vida. Eu te peço, Senhor, que alcance todas aquelas vidas que se encontram, Senhor, aprisionadas. Aquelas que se sentem inferiores, aquelas que se sentem impuras, que se sentem inadequadas. Mesmo sendo, Senhor, sendo o próprio Deus quem as criou. Que em nome de Jesus a Tua graça alcance, Senhor, a cada uma dessas vidas. Que a mensagem da reconciliação, que a mensagem da graça, que a mensagem, Senhor, de esperança alcance o coração dessas pessoas. Que a mente delas sejam transformadas. Que em nome de Jesus nós possamos ouvir cada dia mais testemunhos de pessoas que de fato se sentem filhas. Pessoas que se sentem parte da família, se sentem, Senhor, dignas. Nenhum de nós merece, Senhor, o Teu amor incondicional. Mas todos nós somos convidados. O Senhor foi quem criou a cada um de nós. Que em nome de Jesus as pessoas consigam ter essa esperança, essa fé de que o Senhor de fato as ama, de que o Senhor as criou para serem quem são. Que em nome de Jesus todo trauma, todo pensamento suicida, todo pensamento de morte, sentimentos de inferioridade caiam por terra em nome de Jesus. O verdadeiro amor que vem de Ti lança fora todo medo, toda insegurança. Diante de Ti, Senhor, diante do Teu amor incondicional, diante da graça, não existem medos, não existem receios. Que em nome de Jesus essas pessoas se sintam orgulhosas de quem elas são e que se sintam dispostas a mudar aquilo que o Senhor determina que mudem. Não o que a sociedade, o que muitas vezes a família, muitas vezes uma interpretação errônea das Escrituras determina. Que em nome de Jesus o Teu Espírito testifique com o Espírito de cada uma dessas pessoas que elas são filhas de Deus. Em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. E a Igreja Metodista IPEG, uma igreja de corações abertos, de mentes abertas, de portas abertas, celebra durante esse mês de junho, esse mês do orgulho LGBT,
a inclusão plena de todas as pessoas. E hoje, nesse momento de celebração, nós temos a alegria de receber nessa celebração, nesse culto, o doutor reverendo Israel Alvaran, que vai participar conosco, nos falando um pouco sobre o que significa ser uma igreja reconciliadora. Vai nos apresentar um pouco desse ministério que tem promovido a inclusão e o exercício pleno da fé em vários lugares do mundo. Hoje, nós já somos mais de 1.100 igrejas de portas abertas, de mentes abertas, de corações abertos. E você é o nosso convidado a participar dessa entrevista, desse momento de compartilhamento que nós vamos ter com o reverendo doutor Israel Alvaran. So we would like to know what most marked your visit to the Methodist Church Peg in 2018. Bem, em primeiro lugar, estou muito agradecido por esse convite para compartilhar com vocês o ministério, a história e a visão da rede de ministros metodistas reconciliadores. E, de qualquer forma, para mim foi um privilégio visitá-los em 2018. E o que marcou essa minha visita talvez tenha sido algo realmente importante no meu ponto de vista, que foi o entusiasmo e o comprometimento da sua congregação em ser uma igreja que expressa uma inclusão cada vez maior, aceitando o chamado do Evangelho para amar todas as pessoas, para quebrar os círculos e fazer com que todos se sintam incluídos. Eu vi isso na igreja de vocês, o comprometimento de todos os membros da igreja. E uma outra coisa foi ouvir as histórias de coragem em meio à perseguição. Isso me comoveu muito. E também o compromisso com a missão. De várias maneiras vocês têm trabalhado para incluir todas as pessoas em um contexto de comunidade de inclusão. E isso incluindo todas as pessoas que foram excluídas da sociedade dentro de um contexto de aceitação, e vocês também enviam missionários, pastores para abrir novos espaços, novas comunidades e tornar essas congregações abertas às pessoas. Essas são as coisas que eu posso destacar, que eu considero importantes na minha visita a vocês em 2018. E eu sou muito grato a esse testemunho e ao seu trabalho. Okay, so the Methodist Church is a part of the Reconciling Ministries Network, and we are working here in Brazil, and many people ask us about the Reconciling movement. What does it mean? Então, a rede de ministros reconciliadores é uma rede de congregações e grupos, como grupos de escola dominical, a organização de pessoas leigas, grupos de estudos bíblicos e indivíduos que são convocados a se mobilizar, comprometidos a se mobilizar em prol da inclusão plena de todas as pessoas na vida e na prática da igreja. Nós somos uma rede de reconciliadores cumprindo e se posicionando em resistência à injustiça e à discriminação. Em resumo, nós somos uma rede de ministros que se opõe ou que luta pelos direitos
aqui nos Estados Unidos e também, claro, fora dos Estados Unidos também, nós temos procurado expandir os nossos trabalhos. Em resumo, é esse o significado da rede de ministros metodistas reconciliadores. And how long time have you been doing this work of full inclusion? Bem, nós devemos voltar à história para responder a sua pergunta, a história que fala sobre a discriminação de pessoas LGBTs na Igreja Metodista Unida, o que também acontece em outras organizações metodistas que estão à volta do mundo. Foi acrescentado no livro de disciplina, no livro de regras da Igreja, em 1972, em uma conferência. Nessa conferência foi aprovada uma linguagem que dizia que a prática da homossexualidade não é compatível com os ensinos cristãos. E muitas proibições foram acrescentadas a esse livro de regras, o que inclui as pessoas não poderiam ser consagradas, ordenadas, as pessoas não poderiam usar o templo mais para a promoção à homossexualidade, e eles também diziam que não poderia mais ser feito casamento entre pessoas do mesmo sexo, e a igreja não poderia aceitar isso, não poderia acolher isso, casamento entre pessoas do mesmo sexo. E em resposta a isso, nasceu um programa chamado Grupo de Afirmação. É um grupo de afirmação que se posiciona a favor da justiça dos LGBTs, que nasceu como um programa com um programa de congregações reconciliadoras. Em 1982 nasceu esse grupo. E em 1984, a primeira igreja metodista reconciliadora a aplicar esse programa, uma dessas igrejas, melhor dizendo, estava em Washington, e outra em Nova York, e uma outra na Califórnia. Assim começava-se então como um programa de organização, de afirmação, em resposta ao que estava acontecendo na igreja, que já havia opressão, já havia discriminação, e de alguma maneira, em resposta a isso, e para também prover lugares seguros, lugares de afirmação, lugares de acolhimento a pessoas LGBTs. Assim nasceu esse trabalho. É um trabalho com igrejas e comunidades, e procurando um trabalho e trabalhando também para mudar a lei, as regras da igreja. In the last few days, we have been following the news, many demonstrations motivated by what happened to George Floyd, a black man who was killed by a white policeman. How is our man positioned in this regard? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a Igreja Metodista Unida, nos Estados Unidos, é predominantemente uma igreja branca. Majoritariamente, todas as congregações e lideranças são formadas por pessoas brancas. E nós temos um grande grupo de metodistas afrodescendentes e filipinos, mas a estrutura da igreja é predominantemente branca. E também, largamente, nós encontramos congregações reconciliadoras que hoje já estão mais de 1.300 congregações reconciliadoras, que também são predominantemente congregações brancas. Tanto as igrejas comuns como as igrejas reconciliadoras predominantemente são brancas. E também buscando
políticas que promovem justiça racial, e isso deve acontecer por pessoas, está acontecendo por pessoas brancas que estão se posicionando em solidariedade com as pessoas de cores, especificamente com os afrodescendentes. E isso é o que eles já estão fazendo, se posicionando, né, pelos direitos, se posicionando pelos direitos de outros, pessoas brancas se posicionando em solidariedade aos nossos irmãos. And finally, in this month, when we celebrate the LGBTQ Pride, what message could you leave? Minha mensagem seria justiça interseccional, que muitas pessoas esquecem que quando nós falamos sobre o orgulho LGBTQ, isso começou com um tumulto em 1969 na cidade de Nova York. Né? Esse era um tempo em que o orgulho LGBT eram realmente protestos. Atualmente a gente tem mais festas à fantasia, pessoas obtêm lucro através disso e se torna uma grande festa. Isso deve ser uma celebração, com certeza, mas nós não podemos nos esquecer de que esse movimento começou com um tumulto, né? Que pessoas LGBTQ se levantaram contra a polícia que tentava os oprimir. Queriam impedir que essas pessoas estivessem no bar. Muitas dessas pessoas foram presas por causa do tumulto e foi aí que começou esse nosso movimento. Precisamos olhar esse movimento como uma forma de celebrar a identidade LGBTQ, mas também como uma forma de olhar através da lente daquele que é oprimido, outras pessoas também que são oprimidas, outras pessoas que também estão sofrendo. De fato, quando dentro da nossa própria comunidade nós sofremos racismo, mesmo dentro da nossa própria comunidade nós temos questões de privilégios, de classes. Nós temos que ajustar. Então, nós trabalhamos isso internamente enquanto comunidade, em solidariedade a outras pessoas, quer elas sejam LGBTQ ou não. Se elas estão sofrendo, isso é a justiça interseccional e nos requer que nós apoiemos interseccionalmente e promovamos a justiça, porque a injustiça é um sistema. So, in this moment, we would like to pray together, especially in this moment of pandemic. We are in a bad moment and we need prayers here in Brazil, and we know you need prayers in the United States too. Let's pray together. Would you pray in this moment, please? Sure, of course. Let us be in an attitude. Claro. Estejamos em uma atitude de oração. And I invite you Eu te convido to a moment of para um momento de silêncio, to remember those who para lembrar daqueles que perderam suas vidas from this pandemic, durante essa pandemia, their families and loved suas famílias e as pessoas amadas, ones, those who are currently aqueles que estão atualmente infectados in the hospitals, nos hospitais, those who are aqueles que estão se recuperando, and their families and loved ones as bem well. como suas famílias e as pessoas que amam. So should remember Nós também devemos lembrar suffer from all forms daqueles of que têm sofrido por systemic todas as formas de injustiça whether it sistêmica, be hunger, aqueles que
sofrem de fome, pobreza, LGBTQ oppression, opressão LGBTQ, racial injustice, and all forms injustiça of racial marginalization. e todas as formas de marginalização. We remember them, Nós lembramos deles. and as we remember E enquanto lembramos who are dessas pessoas, your children, O God, são tuas filhas, teus filhos, we Deus. would like to lift up thanksgiving for them. Nós queremos render graças, Senhor, pela vida de cada uma delas. They are a blessing to us, to their families and loved Essas ones. pessoas são bênçãos para nós, para suas famílias, para as pessoas que as amam. Their memories Suas memórias should be an inspiration to devem us. ser uma inspiração para nós, para que não desistamos, para que nós não cedamos, não estejamos em silêncio, Not to be apathetic. não sejamos apáticos. May they provide us the inspiration Faça com que eles nos deem a inspiração para continuarmos fazendo o trabalho the work of que justice, foi nos dado, o trabalho da ministries justiça, of grace, ministérios da all graça, rooted in love. For indeed, que todos people são will know enraizados no that we amor. are your Que children, de fato pessoas possam saber Christians, que nós somos seus by our filhos, love, que nós somos cristãos in solidarity por meio do seu amor, those in por our meio do communities, as nosso Jesus posicionamento has de asked us to do. solidariedade We pray for healing com todos aqueles em nossa comunidade, assim como Cristo nos pediu and que afflicted fizesse. by this virus. Nós oramos por cura We ask for strength àqueles and que estão comfort doentes for the loved ones and families e who afetados por esse vírus. who are Nós pedimos por força e conforto a todas as famílias que estão com medo our fears e aqueles que estão doentes. and fill us Nos livre do medo when we are lacking. e nos encha de fé May you also give us courage. quando estivermos em falta. Never stop doing the good work. that Nos is dê coragem for us. para nunca pararmos de fazer o bom May we be a trabalho, blessing a boa obra. to anybody Isso that é we encounter. requerido de nós. May our Que sejamos uma words always be bênção words of kindness para todos and- aqueles que encontrarmos. and support. Que nossas palavras sempre sejam palavras de carinho e de apoio. To your undying Que love, nossas vidas sejam testemunhas so that our communities do will seu truly be communities amor imortal. welcome and affirm all people. Então, nossas comunidades serão de verdade comunidades que Complicit recebem e afirmam in todos injustice, os seus filhos. have been Se nós temos sido complacentes forgive us com a and injustiça, we repent of our own sins of racism, se nós temos sido apáticos, and of being perdoe-nos e nos livre de nossos próprios pecados de racismo, today and in the coming de não fazer weeks nada, and days. de estar em silêncio. Our work is never over Nos use como instrumentos da sua graça, here on earth. hoje e sempre, nos próximos dias e semanas. Believe that we will receive Nosso trabalho nunca está vindo até que o seu reino realmente venha à terra. Isso é o que nós pedimos e cremos que vamos receber no nome de Jesus. All that I am, all that I have is beautifully made by your hand. And there
look at me and feel proud. You're not embarrassed. You're not ashamed of me. You stand in wonder at what you made. I am loved by you. 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 All that I am and all that I have is beautifully made by your hands. And there are no questions, there is no doubt that you look at me and feel proud. You're not embarrassed. You're not ashamed of me. You stand in wonder at what you made. I am loved by you. 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 Your love will not run empty. Your love's a well that will never run dry. Your love will not run empty. Your love grows sweeter and sweeter with time. Your love will not run empty. Oh, no. Your love's a Well, that will never. I see your true color, not run and I still love. Yes, I do. I see your true colors, and I still love you. I see your true colors, and that's why I love you. Your true colors shining through. So don't be afraid to let them show your true colors. Your true colors are beautiful. Agradecemos ao Reverendo Israel por sua presença, agradecemos por dispor esse tempo para compartilhar um pouco da sua experiência e um pouco desse ministério tão lindo que é o Ministério da Reconciliação. Nós somos uma igreja reconciliadora, exercemos essa mesma fé e eu convido a todos vocês a compartilhar esta mensagem de reconciliação, de uma igreja de corações abertos, de mentes abertas e de portas abertas, que é acolhedora. Você é chamado a ser uma evangelista do Senhor Jesus. Agradecemos a todos que participaram desse culto, que Deus em Cristo abençoe a todos e manifeste a sua graça. Estenda suas mãos assim e receba essa bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos, e todos digam amém.